Boa noite, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante, o qual eu vou colocar o título aqui de O Sepultamento da Igreja. Então, ao longo do vídeo você vai entender o porquê desse título para esse vídeo, tá certo? Quero convidar você aí, meu amigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 10 e versículo a versículo 14, que diz o seguinte: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, eu gostaria de você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou falar e o porquê desse título, de O Sepultamento da Igreja. Então, aqui, se você ler o capítulo 10 inteiro, você vai conseguir fazer um resumo e entender o porquê que eu estou falando isso. Então, capítulo 10, versículo 14 diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque o texto está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, todo aquele que invocar o Cristo, será salvo por ele. Mas aí vem uma pergunta do apóstolo Paulo: como as pessoas vão invocar, como as pessoas vão crer naquele de quem não ouviram? Então, para as pessoas invocar o nome do Cristo, para ser salvo por ele, as pessoas precisam ouvir acerca de Cristo. Paulo está dizendo, como que a forma das pessoas se salvarem é ouvir acerca de Jesus Cristo. Mas ele levanta uma pergunta: como as pessoas vão ouvir? Como elas vão crer se elas não ouvem acerca de Jesus? E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então presta atenção. As pessoas precisam crer, mas as pessoas precisam ouvir e precisa que alguém pregue para que elas ouçam. Então, por que que hoje eu estou falando e dando o nome do título do vídeo de O Sepultamento da Igreja? Porque as pessoas não vão crer mesmo em Cristo. E por que que elas não vão crer? Porque nós não pregamos. Tá certo? As pessoas só vão poder ouvir acerca de Cristo se nós pregarmos acerca de Cristo. Mas nós não estamos pregando acerca de Cristo. Então é por isso que as pessoas não estão ouvindo acerca de Cristo. Quando eu estou dizendo aqui de pregar, meus amigos, meu irmão, eu não estou falando de subir lá no púlpito, dentro da igreja, e pregar o evangelho. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando, não. É o evangelho da porta da igreja para fora. Quem precisa crer é quem está lá fora, não é quem está dentro. Quem está dentro das portas da igreja provavelmente já ouviu o evangelho e já creu em Cristo e já foi salvo. Mas a importância é pregar fora da igreja. Então, como as pessoas vão ouvir se nós não pregamos? Se nós passamos o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vendo bobagem no TikTok, assistindo filme no YouTube, assistindo novela, como é que as pessoas vão crer? Elas não vão crer porque elas não vão ouvir acerca de Cristo. Por quê? Porque nós não pregamos. Então as pessoas não podem ouvir. Então é por isso que eu estou falando hoje sobre o sepultamento da igreja. Com essas nossas atitudes, nós estamos fazendo com que a igreja adoeça, morra e seja sepultada. Embora você pode me dizer, não, mas Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. A questão é que nós temos feito da igreja de Cristo uma igreja nossa. E temos cuidado do nosso próprio jeito. Eu vou falar acerca disso em outro vídeo. Mas quero que você preste bem atenção. Nós estamos sepultando a igreja. Veja que a igreja está envelhecendo. Se você faz parte de alguma igreja,
Quando eu digo igreja, eu não estou dando o nome de igreja, eu estou falando de igreja como o cristianismo. Aí entra a igreja católica, entra os evangélicos, tudo junto no mesmo pacote, aquele que se denomina cristão. Veja que essa igreja está adoecendo, ela está diminuindo, ela está morrendo. Tá certo? Por quê? Porque nós não estamos fazendo o nosso papel, que é pregar o evangelho. Então veja que a igreja, como eu disse, a igreja está envelhecendo. Se você faz parte de uma igreja há muitos anos, note que na sua igreja talvez hoje só tem pessoas de mais idade. A igreja não está renovando o seu corpo de membro. Por quê? Porque a igreja não está preocupado com salvar pessoas. Cada um está preocupado consigo mesmo. Então por isso que eu estou falando hoje sobre o sepultamento da igreja. Note que o cristianismo ele tem diminuído, ele não tem crescido. Embora uma ou outra igreja possa estar crescendo um pouco, mas outras estão diminuindo. E de uma forma ou outra o cristianismo está diminuindo. Então com isso nós estamos sepultando a igreja. Então conversando já com algumas pessoas, com alguns irmãos, com alguns pastores também, eu já vi já de algum tempo falando sobre a falência da igreja, que a igreja como instituição ela está falida, ela está desacreditada. As pessoas não têm mais interesse nenhum de entrar numa igreja hoje. Antigamente, se você chegasse numa cidade pequena, se você morasse numa cidade pequena e você fosse um cristão, um crente, um evangélico, você chegasse na mercearia, o camarada vendia a mercearia inteirinha, fiado para você pagar quando você quisesse, só por você ter o nome de cristão. Hoje, se você falar que é um cristão, que você é um crente, que você é um pastor de uma igreja, o cara não te vende uma agulha. Por quê? Porque a igreja está desacreditada. Nós estamos sepultando a igreja, porque nada nós temos feito, nós não temos pregado o evangelho, nós não estamos se importando que as almas estão indo para o inferno. Nós não estamos dando importância nenhuma. Então já de alguns anos já eu venho falando para alguns irmãos que a igreja cristã ela está diminuindo, você pode pegar os números, e muitos cristãos também já têm saído da igreja porque desacreditaram na igreja. Só no Brasil tem mais de 5 milhões de cristãos fora da igreja, tá certo? E enquanto o cristianismo está diminuindo, o islamismo está crescendo. O Islão, eu já tenho feito algumas previsões aí, embora eu não gosto muito desse termo, mas são coisas que qualquer pessoa pode ver. O islamismo tem tudo para ser a maior religião do mundo, para ser a predominante. E por que disso? Por alguns fatores. Um casal muçulmano, eles têm no mínimo 10 filhos, 8, 10, 12, 14. E todos os seus filhos se convertem à sua religião. Esse é o primeiro quesito. Eles são fiéis naquilo que eles creem. Eles oram 3 vezes ao dia. Eles dão a vida pelo seu Deus. Eles são capazes de morrer por Alá. E nós não somos capazes de perder nem meia hora do nosso tempo para evangelizar. Então por isso que o islamismo está crescendo e o cristianismo está diminuindo. Cada dia mais diminuindo. Então estamos sepultando a igreja do cristianismo. Então, como eu disse, o islamismo, esse povo tem vários filhos. Os que se dominam cristãos hoje, denominam cristãos, principalmente o crente, ou o evangélico, como somos conhecidos, os casais, se pudesse, não tinha nenhum filho. A maioria não quer ter filho, muitos não querem ter filho. O camarada, depois de 15 anos de casado, é que vai pensar em um dia ter um filho, tá certo? Se pudessem, teria meio, para não ter um inteiro. O casal que mais tem 2 filhos. Outros têm, outros não querem nenhum. Por quê? Porque filho dá trabalho. Enquanto isso, o islamismo tem 8 filhos, 10 filhos, 14. Todos se convertem a Alá. Casal cristão, como disse, a maioria só tem um filho. E mesmo esse um que temos, nós não conseguimos fazer com que ele sequer nos acompanhe para a igreja. Então o que nós estamos fazendo? Estamos sepultando a igreja. Então veja que esse título que eu coloquei nesse vídeo
Não é uma coisa assim fora do normal. É uma coisa que condiz com a nossa realidade que estamos vivendo. Por que que os nossos vizinhos, por que que meus vizinhos não são cristãos? Por que que eles não são cristãos? Será que é por, será que eu não sou, será que não sou eu culpado? Será que é porque eu nunca falei acerca de Jesus Cristo para eles? Tá certo? Então eu quero que você pense aí consigo mesmo. Pense consigo mesmo enquanto eu vou pensando aqui. Nós estamos sepultando a igreja. A igreja está diminuindo a cada dia. Como eu disse, quando eu falo igreja, eu estou englobando. Não é igreja A, nem igreja B, nem igreja C. Então, uma igreja que hoje tem 100 pessoas, amanhã ela vai ter 99, porque vai morrer um e não vai ser. Ninguém está pregando para que chegue mais pessoas. Daqui a 20 anos ela vai ter 30 pessoas, daqui a 50 anos ela sequer existe mais. Ela vai fechar as portas. Note como é pequena a quantidade de jovens na igreja. Note, tá certo? Então muitas pessoas hoje têm dado desculpas, principalmente muitos pastores. A minha igreja não cresce porque lá eu prego a verdade. Prega a verdade, as pessoas então você prega a verdade, a igreja não cresce não. Não, isso não é verdade. É o oposto. Se você é pastor e a sua igreja não cresce, é porque não cresce justamente por você não pregar a verdade. É porque você está preocupado com coisas secundárias. Está preocupado com passeio em shopping. Está preocupado com assistir vídeos no YouTube, assistir filme, seriado, novela. Aí sua igreja não vai crescer mesmo. Aí a minha igreja não vai crescer. Aí a igreja do cristianismo jamais vai crescer desse jeito. A única forma da igreja crescer é se pregarmos o evangelho. Vou ler mais uma vez esse versículo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Não é que não existe pessoas para pregar, não. É que nós não queremos pregar. Nós não queremos pregar. Então as pessoas não vão ouvir o evangelho. E não vão se render a Cristo. Então eu gostaria que você pensasse naquilo que eu tenho falado. Agradecer desde já por o número aí alcançado de 100 inscritos aí, passando dos 100 inscritos. Agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal aí. A você que ainda não se inscreveu no canal, se você gostou desse vídeo, se gostou de qualquer um outro vídeo no canal, tem vários vídeos aí. Deixe seu like de gostei, faça seu comentário aí, compartilhe esse vídeo também através das redes sociais e se inscreva no canal. Forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe, forte abraço.